Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, hein? Mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil, né? Você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo primeiramente, né? Meu nome é Guilherme, eu gravo vídeo aulas para te dar uma ajuda, uma força na parte de física, tá? Que você consiga ir bem nos principais vestibulares, no Enem e nas provas de modo geral, tá? Hoje a gente vai iniciar a playlist de vetores, tá bom? E hoje, a aula de número 1, eu vou fazer uma pequena introdução sobre grandezas vetoriais, tá? Para que a gente consiga entender grandezas vetoriais, é interessante a gente ter uma base e o conceito de vetor na mente para a gente conseguir entender melhor, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é um vetor, tá? Então, um vetor nada mais é do que um termo que veio que teve origem na matemática, né? Ele também é muito utilizado na física, em vários assuntos da física ele é muito utilizado, tá? Como por exemplo na cinemática, tá? Na dinâmica e etc. Ok? A simbologia, como que ele é representado, Guilherme? Ele é representado da seguinte forma, ó, galera. Ele sempre vai vir, por exemplo, com uma letra aqui, ó. Vou fazer uma letra B com uma setinha. Toda vez que você vê essa letra com uma setinha em cima, que representa um vetor. E aí eu vou desenhar esse vetor B aqui, é um exemplo, tá, galera? Com essa seta aqui representando o vetor B. Eu poderia fazer um outro exemplo, né? Dessa seguinte maneira, um vetor A, não esquecendo de colocar a seta lá em cima, tá? E esse meu vetor ele vai se comportar dessa forma aqui, ok? E o meu vetor C, ele pode fazer um vetor C, a simbologia, e eu vou representar ele para baixo, tá? São exemplos, tá, galera? E agora a gente vai para o terceiro tópico nosso, né, na nossa aula de hoje, que é característica dos vetores. Como que é caracterizado um vetor, né, Guilherme? Então, as características, né, o que determina um vetor? Ele precisa ter três coisas, tá, galera? Ele precisa ter, primeiramente, o módulo, tá? O módulo. E aí o módulo, quando a gente fala em módulo, nada mais é, galera, do que aquele valor numérico que está na frente que está na frente do valor numérico da uma força de 5 quilos, por exemplo, né? E também a unidade correspondente dela, né? Então também a unidade é muito importante, ok? E aí a gente pode representar o módulo, como que é feita a simbologia de um módulo, né? A gente vai pegar aqui no caso, por exemplo, vamos marcar o B, né? Fazer uma setinha aqui em cima dele, colocar. Ele é sempre representado por essas duas barrinhas, tá? E aí a gente coloca aqui, por exemplo, 35 newtons, que é a unidade de medida de força, tá? Então isso aqui seria o valor numérico que é a unidade correspondente, ou seja, o comprimento, né, desse vetor. Aí a gente também tem o nosso segundo tópico, que é a direção. Isso mesmo, a direção, galera. A direção, ele pode ser tanto no sentido horizontal, ó, tá? Horizontal e também no sentido vertical, tá? E também a outra frente, né? O que é? É o sentido, né? Onde a gente tem aqui o sentido. Então, o sentido dele ele pode ser tanto para baixo, tá? Ou para cima, ok? E também pode ser tanto para a esquerda ou para a direita, tá? Ou para a direita. Beleza, galera? Então, ó, característica de um vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido, ok? Agora a gente vai comparar aqui no item 4, né? A gente vai comparar um pouquinho a respeito sobre grandezas vetoriais, né? Então a grandeza vetorial, a gente vai comparar a grandeza escalar com a grandeza vetorial. A grandeza escalar, né? No caso, o que a gente precisa saber para determinar ela ou identificar uma grandeza escalar é quando você só precisa, né?
somente é preciso o valor da unidade. Tá? O valor da unidade. Somente isso eu consigo determinar se ela é do modo escalar, uma grandeza escalar. No caso de uma grandeza agora, né? No caso aqui de uma grandeza, uma grandeza vetorial, ó, uma grandeza vetorial, o que a gente precisa entender numa grandeza vetorial? Grandeza vetorial, ela já precisa e ela pede mais coisas, né? Aonde a gente precisa indicar, né? É necessário, tá? Indicar a sua intensidade, que seria o módulo, tá? Também indicar a direção e também o sentido. Ou seja, é a característica do que eu falei aqui embaixo, lembra? Ó? Módulo, direção e sentido. Então, para mim definir uma grandeza vetorial, eu preciso indicar, é obrigatório você indicar essas três nomenclaturas, ok? E aqui, galera, eu fiz um quadro, ó, pessoal, referente ao quadro de exemplos de grandezas escalares e vetoriais, tá? Vamos, por exemplo, né, colocar aqui o nosso primeiro exemplo, né, de escalar. Escalar a gente pode colocar, galera, como massa, né? A nossa massa é em quilos, né? A nossa representação. Então, se você perguntar, alguma pessoa te perguntar quantos quilos que você perde, quantos quilos você está pesando, né? Você vai falar 70 quilos, por exemplo. Então, somente isto basta para a pessoa. Ela não precisa saber mais a respeito, né? Então, por isso que é uma grandeza escalar, tá? A outra grandeza que a gente pode colocar escalar é a temperatura, né? Aqui, ó, temperatura. A temperatura, tá? Você somente a 25 graus Celsius, né? Depende da escala, também pode ser em Kelvin, Fahrenheit, né? Mas é somente a unidade, né? O valor da unidade que importa. E também por fim, ó, é nosso tempo, que é dado em segundos, né, pessoal, pelo Sistema Internacional de Medida, né, pelo SI, né, dados em segundos. Então, quanto tempo que você chegou daqui até a padaria, por exemplo? Demorou 5 minutos. Só isso a pessoa precisa saber, não precisa saber mais informações nenhuma. Quanto tempo que durou esse vídeo que eu estou gravando? Durou tantos minutos. Então, somente isso. A grandeza vetorial, por exemplo, no nosso quadro aqui, a gente pode colocar a força, né? A força. Por que a força, Guilherme? A força eu preciso saber o módulo, né? Ou seja, eu preciso saber o valor numérico dela, quanto que ela vale. A direção, eu posso aplicar, por exemplo, nessa caneta aqui, ó, galera. Eu posso aplicar uma força nesse sentido, né? Ó, nesse sentido para baixo, tanto para cima, ela vai se comportar de uma forma. Eu posso também aplicar uma força para a direita como para a esquerda, né? Também posso ter que falar, né, indicar a direção se é horizontal ou é vertical dessa força. Tudo influencia, né? Então, um exemplo é esse aqui. A outra, podemos colocar aqui, ó, a velocidade. A velocidade, sim, a velocidade. Não adianta você falar 20 metros por segundo. Você precisa saber, é horizontal ou vertical. Precisa indicar também o sentido, se ela está com uma velocidade, por exemplo, um bloco, né? Ele está indo com uma velocidade para baixo, se deslocando com uma velocidade para baixo ou para cima, né? Está no sentido horizontal ou no sentido vertical. Então tudo isso influencia, né? Então é uma grandeza vetorial. E por fim, o nosso último exemplo, né? É o deslocamento. Justamente o deslocamento, né? Aonde o deslocamento interessa também a direção. Você é sentido horizontal, vertical, para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita.
né? Tudo isso influencia no deslocamento, ok? E agora a gente também vai aprender, né, um pouco sobre comparação de vetores, né? A comparação de vetores, galera, o que que acontece, né? A gente pode, os vetores, né? Eles podem ser, a gente pode comparar ele iguais, tá? Pode ser também opostos, também pode ser ter o mesmo módulo e o mesmo direção, né? Ou o mesmo sentido, tá? Então a gente tem esses tipos de comparações que eu vou te explicar adiante nessa aula de hoje. Bom, galera, então vetores, né? A gente pode comparar os vetores, ou os vetores podem ser iguais, ou eles podem ser vetores opostos. Eles podem ter vetores do mesmo módulo apenas, somente o módulo, né? E vetores das mesmas direção ou mesmo sentido. Então, como que a gente faz isso aqui, ó? Vem comigo que eu vou te ajudar, ó. Então, os vetores iguais, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um vetor A, né, galera? Fazer essa representação e o meu vetor A ele vai ser dessa maneira, ok? E aí eu pego um vetor, por exemplo, D, né? E eu coloco também a representação dele assim. O que que acontece, galera? Para eles serem iguais, né? Lembra que o vetor ele tem módulo, direção e sentido, é o que caracteriza ele? Para a gente falar que um vetor é igual ao outro, esses três termos precisam ser iguais, tá, galera? Então eles precisam ser iguais, ó. Eles precisam ser iguais em módulo, direção e sentido. Se um desses três que eu falei for diferente entre A e D aqui nesse caso, a gente não pode falar que são vetores iguais, tá? E eu tô levando em consideração também o que, galera? Que eu tô comparando vetor com vetor. Por exemplo, vetor força com vetor força. Vetor velocidade com vetor velocidade, tá? Não é comparar uma coisa com outra coisa diferente, tá? Os vetores opostos, o que acontece, galera? A gente pode ter também aqui um vetor B, tá? E o meu vetor B, ele é representado assim, tá? E o meu vetor C, ele vai ser representado assim, ó. Tá? E então, o que acontece? Ah, galera, só antes de eu vetores opostos, só uma outra coisa que a gente precisa. Então, a gente pode dizer que o vetor A, né, em módulo é igual ao módulo do vetor D, tá? Ó, que é igual a mesma coisa que A é igual a D, tá? Então ele é a mesma coisa em módulos, o módulo de A é igual ao módulo de D, e também se eu tirar ele dos módulos, o vetor A vai ser igual ao vetor D, ok? Voltando agora para os vetores opostos, galera, o que acontece? O meu vetor, perceba, o meu vetor B, ele está em sentidos, né, diferentes, o B para o C. O B ele está no sentido para a minha direita, tá? E o meu vetor C está para a esquerda, né? A direção horizontal, ambos estão na horizontal, né? Não estão na vertical, estão na horizontal. E eles também têm o mesmo módulo, se você for comparar o mesmo comprimento, tá? Então o que difere entre os dois é somente o sentido. Então, quando a gente fala que eu tenho o mesmo vetor em módulo, a mesma coisa, só que em sentidos ao contrários, né? Eu posso dizer que o meu vetor B, ó, ele é igual ao menos o vetor C. Ou seja, ele é justamente igual, né? Ele é justamente igual ao quê? Tudo igual, porém ele é o inverso do B. Por isso que a gente coloca esse menos, tá? Então é menos o vetor C. Beleza, galera? Agora, já no vetor de mesmo módulo apenas, eu posso aqui representar três, vamos colocar aqui três vetores, tá? A gente tem um vetor A, aonde ele representa o meu vetor A dessa forma. O meu vetor B
né, é dessa forma, tá? E o meu vetor C é dessa forma aqui, né? O que que vai me dizer? Perceba, eles estão totalmente em sentidos e direções totalmente diferentes, né? Esse aqui está para baixo, né? O sentido para baixo. O vetor C está no sentido para a direita, no sentido horizontal. Esse aqui está no sentido vertical, né? Então, ou seja, são totalmente diferentes, né? O que que eles são iguais aqui, né? Se eu fosse pegar um papel quadriculado e representar ele, que aqui não está com uma medida, eu tentei fazer próximo, né, o comprimento deles, tá, galera? Mas a gente pode dizer que o módulo deles são iguais, então eu posso falar que o módulo de A é igual ao módulo do vetor B, que é igual ao módulo do setor, ao módulo do C. Então eu posso representar dessa maneira, tá? Não apenas somente por desenho, por essa fórmula aqui, tá? O vetor de mesma direção e mesmo sentido, o que acontece? A gente pode ter uma situação aqui no caso, né? De a gente fazer um vetor A, né? Dessa maneira. E um vetor B dessa maneira. Perceba, nesse primeiro caso aqui, eles estão na mesma direção, eles têm a mesma direção, né? Então, por quê? Mesma direção e mesmos sentidos. Eles estão no sentido para a direita, né? Apontando para a nossa direita aqui. E também estão na direção horizontal, não na horizontal vertical. Mas também eu posso ter um outro caso, do vetor C aqui dessa forma, tá? E também com o vetor D dessa forma, né? Ou seja, perceba, o vetor, eles estão as mesmas direções, né? Direção horizontal, não estão na vertical, porém eles estão em sentidos ao contrários, né? Então, ou seja, enquanto um está indo para a esquerda, o outro está indo para a direita, né? O vetor C está apontando para a direita e o vetor D está apontando para a esquerda, tá? Então, as formas de a gente fazer essa comparação de vetores é essa, tá, galera? A aula de hoje fica por aqui, tá bom? Espero que gostem desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo que ajuda demais da conta esse meu trabalho, aqui esse projeto no YouTube, tá? Se inscreva no canal também, clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos do canal aqui Fisicando Fácil, tá? E também compartilhe, né, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para ajudar nessa divulgação do meu projeto, tá bom? Obrigado, valeu, espero que gostem, bons estudos e até a próxima, galera.